Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez, a palestra no Amor e Caridade, com o tema de hoje, parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos. É o capítulo 8, Emancipação da Alma. É do Livro dos Espíritos, mais uma parte do Livro dos Espíritos, para a gente poder estudar, para a gente poder estar aprendendo um pouco mais, que essa parte é muito interessante. Vai falar de como a gente deve se preparar para dormir, essas coisas todas, e é muito interessante. Nós vamos começar com uma página do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 15, Pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Comenta o benfeitor. Todas as obras humanas constituem resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho constancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos de mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que um homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras, encontram, de novo, análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não se exteriorizar-se, de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas é objeto formado pelo poder mental, vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Emmanuel. E é um texto muito interessante falando já sobre o pensamento que nós vamos falar hoje. Vamos à nossa prece inicial. Vamos elevar o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus, colocar a imagem do Mestre em nossa mente, orando. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por este dia, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua paz. Obrigado pela força que traz ao nosso coração em mais um dia de trabalho, mais um dia de divulgação do teu Evangelho de luz, de divulgação da doutrina espírita. Nos envolva, Senhor. Traga a tua paz, a tua luz, a presença dos bons espíritos, a presença de Ananias, nosso mentor espiritual, a presença da espiritualidade que trabalha no SEAC, envolvendo a todos nós que estamos sintonizados através desta
plataforma, desta internet, essa maravilhosa força que existe hoje no planeta, Senhor. Chegue a todos os lares através do amor, do conhecimento, mais um pouco, Senhor. Que tua luz, Senhor, invada os nossos corações, as nossas casas, nos fortaleça, nos encha o coração de paz e de alegria, para que possamos aprender um pouco mais do ensinamento desta doutrina maravilhosa. Fique conosco, Senhor, nos abençoando, nos protegendo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Visitas espíritas entre vivos. A gente pode começar lembrando de um caso que o André Luiz relata no livro Missionários da Luz, em que ele fala pela primeira vez, em minúcias, sobre a reencarnação. Quando começa esse relato, os espíritos estão na casa de Adelino, presentes lá, junto com Sigismundo, o espírito que ia reencarnar. Eles estão lá, na casa. São visitas espíritas entre vivos. Então, ele conta essa história, ele conta esse relato de todo o preparo que a espiritualidade nos traz a respeito desta reencarnação e a presença daquele espírito na casa de Adelino e Raquel. É muito interessante. Inclusive, eu já fiz uma palestra falando sobre a reencarnação de Sigismundo, contando toda essa trajetória, toda essa história, que é um trabalho fantástico da espiritualidade, num processo simples de reencarnação. Então, isso é visita espírita entre vivos. Mas vamos ver o que Kardec nos fala em O Livro dos Espíritos. Pergunta 413. Do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos, simultaneamente, duas existências. A do corpo, que nos dá vida, de relação exterior, e a da alma, que nos dá vida de relação oculta. É isso exato? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem. No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma. Mas não existem, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência. Porque o homem não vive de maneira dupla. Ou seja, uma pessoa não fica dormindo e a outra sai. Não, é o espírito. É o espírito que se emancipa, ou seja, deixa o corpo descansando e vai para o plano espiritual. Então é isso que os espíritos nos relatam, a emancipação da nossa alma. Porque quando estamos encarnados, Kardec didaticamente chama o espírito de alma, e quando é desencarnado, de espírito. Então, o que a espiritualidade nos diz? Que são antes duas fases da mesma existência, física e espiritual. Vamos lá. Temos uma única existência, indestrutível e eterna. Somos espíritos eternos vivendo no plano espiritual e ora nos revestimos temporariamente da matéria grosseira desse planeta. Ora vivemos a vida verdadeira, libertos da matéria. Por que a vida verdadeira? Porque é a vida do espírito. A vida na Terra, ela é temporária. Aqui no nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, o nosso tempo de vida está variando, está aumentando, mas o máximo que se chegou, um ser vivo aqui no planeta, há 120 anos. Então, vai se chegar um tempo em que se vai durar mais. Nós vamos ter mais tempo de vida na Terra. Mas, por enquanto, as doenças, o desgaste físico, o próprio planeta ainda não comporta a pessoa viver tanto. Mas em alguns mundos, em muitos mundos aqui do nosso sistema solar, tem espírito que vive encarnado na matéria, não tão densa como a nossa, mas em matéria, encarnado 300 anos.
Aí você imagina, durar 300 anos de uma vida, quanta coisa a gente pode fazer? Quanta beleza a gente pode, quanto conhecimento a gente pode adquirir? Quanta beleza a gente pode se encantar? Mas isso, o mundo, o planeta também precisa se transformar, para que ele não seja tão materializado, né? Tão grosseiro, tão exigente de uma vida plena. Vamos lá. Pergunta 414. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Isso é uma pergunta que muita gente faz, que não é espírita. Que não é espírita. Muitas vezes as pessoas chegam e dizem assim, sonhei com fulano e tal, que a gente estava conversando e se desenrolou isso, aquilo, não sei o quê. Será que isso é possível? Será que isso acontece? O que é isso? Por que a gente sonha às vezes com uma pessoa e conversa? Kardec faz esta pergunta. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Vamos ver o que os espíritos respondem. Sim. E muitas outras que pensam não se conhecer e se encontram e conversam. O que isso quer dizer? Que às vezes a gente sonha com uma pessoa e essa pessoa a gente não lembra, mas é conhecida nossa de muitas vidas. Mas a gente encontra com ela no sonho e conversa e troca ideia e se recarrega de energia boa, porque às vezes aquela pessoa é o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso pai em vidas passadas, a nossa mãe, muitas vezes podem ser espíritos muito ligados a nós. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. A gente pode até sonhar com outras pessoas que estão encarnadas em outro país. O fato de visitar-lhes durante o sono, amigo, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Então, todas as noites, nós estamos em contato com o mundo espiritual e com amigos espirituais. Mas esse é o detalhe que nós começamos lá, quando eu comecei a palestra, que nós íamos falar. O preparo para dormir. Nós, espíritas, temos uma experiência muito interessante. Como que nós, espírita, vamos dormir? Vamos nos preparar para dormir. Primeira coisa, ler uma página edificante. Não é sair da televisão, de um jornal, de notícias ruins e ir logo dormir. Não. Nós vamos, antes de dormir, pegar uma página edificante e fazer o quê? Ler esta página e fazer uma prece. Uma prece íntima, pensando no dia, pensando em tudo que aconteceu, pedindo, agradecendo, todas as coisas que nos veio. Aí sim, depois da leitura de uma página, da leitura de um livro edificante, também pode ser, de um livro espírita, a prece, e depois a gente vai dormir. Mas para que isso? Como é que funciona isso? Funciona em harmonia. O Kardec vai falar aqui, que muitas das vezes o espírito não está muito de acordo quando estamos acordados. A gente acordado faz um pedido, quando a gente se emancipa durante o sono, a gente vai para outro lugar. Então, por isso que é bom se preparar. Por isso que é interessante fazer esse processo. Mas isso tem que ser um hábito. Tem que fazer todo dia. Não é fazer de vez em quando. É fazer todo dia. Mas eu fico cansado. Eu já chego em casa cansada do trabalho. Eu já chego exausto. Não tem tempo de fazer. Como que não tem tempo? Claro que tem tempo. É 1 minutinho, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Tem muita gente que diz assim, eu começo a fazer a prece, durmo. Não acaba a prece. Mas faz a prece, se prepara. Por quê? Porque quando o nosso espírito se emancipar, ele vai para uma colônia, ele vai para um estudo, ele vai para o contato de pessoas que o ama, ele vai entrar em contato com o seu anjo guardião, enfim, vai se recompor de energias
para o dia seguinte, porque quando voltar, né, quando acordar, a pessoa acordar, ela vai acordar revigorada. Enquanto, ao contrário, ela pode acordar o quê? Cansada. Vamos lá. Exato. Duas pessoas encarnadas, libertas pelo sono, podem se encontrar, conversar, discutir, brigar e etc. Então, para evitar o brigar, discutir, nós vamos nos preparar para dormir. Para que quando o nosso espírito, a nossa alma se emancipar, nós entramos em contato com espíritos bons, quem é estudante da verdade, da doutrina espírita, ir para uma palestra, assistir uma palestra no plano espiritual. Nós vamos falar sobre isso aqui, assembleias. Existem assembleias no plano espiritual. Existe trabalho, muito trabalho no plano espiritual. Então, a gente tem que fazer esse preparo. Então, o que é necessário? Prece. Leitura de edificante, prece. Quando? Todos os dias. Segundo Haroldo Dutra, ele tem um hábito. Ele faz prece de manhã cedo, ao meio-dia, e no final da tarde, e antes de dormir. Esse é o hábito dele. Ele diz que faz isso todo dia. Todo dia ele faz isso. Se a gente criar esse hábito, como tomar banho, escovar os dentes, não é um hábito? A gente criar o hábito da prece, nós vamos estar em boas relações o tempo todo. Porque a gente não viu na página do Emmanuel, do pensamento? O pensamento não atrai energias da mesma qualidade? Não é através do pensamento que a gente atrai esses espíritos? Vamos mais à frente um pouquinho. Pergunta 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, se não as recordamos? Se a gente não lembra, às vezes a gente não lembra do sonho. Aí a gente acorda e diz, o que você sonhou? Não sei, não lembro. Acho que eu não sonhei nada. Todo dia tem sonho. Todo dia tem encontro. Foi dito ali pelos espíritos. Todos os dias. Mas tem muitas vezes, quando a gente não se prepara, a gente não lembra. A gente passa direto. Vamos lá ver o que os espíritos respondem a essa pergunta de Kardec. Ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e não são mais que as ideias auridas naqueles colóquios. Então, aquela intuição, que às vezes a gente pode estar com um problema para resolver, estar com uma decisão para ser tomada no dia seguinte, alguma coisa importante da nossa vida, aí o que a gente vai fazer? A gente vai se preparar para dormir e encontrar com os amigos espirituais, encontrar com o nosso anjo guardião, nosso espírito familiar, e vamos ter uma conversa. Ele vai deixar a opinião dele para nos ajudar a decidir muitas vezes as coisas. Então, os espíritos nos dizem, essa ideia que surge espontaneamente é uma ideia que pode ser a conversa que nós tivemos. E a gente acha que é da nossa cabeça. Não. Foi deixado ali de propósito. Apesar da gente não lembrar do nosso sonho, do nosso encontro, ficou a sementinha ali. Ficou o que é necessário. Vamos lá. Embora não recordemos, muitas vezes resolvemos problemas graves nesses encontros espirituais. Mudam o jeito de ser e não sabemos o que aconteceu. Muitas das vezes são coisas importantíssimas que a gente decide. E quando voltamos à vida, a vida física, quando voltamos, estamos no estado acordado, nós trabalhamos isso, trabalhamos essas ideias, trabalhamos essas energias. Quer ver uma coisa interessante também? Quem trabalha em reunião mediúnica sabe disso. Quando a gente sai da reunião mediúnica, por exemplo, a minha reunião mediúnica no Amor e Caridade é toda segunda-feira, às 6h30 da noite até às 8h30. Né? Vai de 6h30 a 8h30. Depois da reunião, eu venho para casa. O que se aconselha? O que a espiritualidade nos aconselha? Evitar ver filmes de terror, ver filmes violentos, evitar ver coisas que vá atrapalhar a nossa ligação
com a reunião. Por quê? Porque durante o sono, muitas das vezes, nós voltamos à reunião mediúnica para terminar o trabalho que às vezes não terminou durante aquele período daquelas 2 horas que nós ficamos lá. Então, nós voltamos à reunião. Como é que a gente vai voltar para uma reunião de trabalho espiritual todo incomodado, todo perturbado com imagens, com brigas, com discussões, enfim? Então, como? A gente tem que se preparar. Então, não é só no dia da reunião mediúnica que a gente deve fazer. A gente deve fazer isso todo dia. Mas no dia da reunião mediúnica é quase que obrigatório a gente cumprir esse hábito, esse processo. Por quê? Para que a gente possa voltar para trabalhar, se for necessário. Se for necessário. Se não for, segue normalmente. Eles vão fazer o trabalho espiritual lá e depois a gente vai saber o que aconteceu. Mas vamos lá. 416. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. Será que é possível isso? Será que a gente consegue? Vamos ver o que os espíritos disseram. Eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta. E o que o homem havia resolvido, o espírito está, muitas vezes, bem longe de seguir. Porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando ele se liberta da matéria. Como é que é? A vida do espírito, da matéria? Não entendi. Vamos repetir? Eis o que se passa. 2 pontos. O homem dorme, seu espírito desperta. Ou seja, o corpo ficou, o espírito despertou. E o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir. Porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando ele se liberta da matéria. Muitas das vezes, o que ele quer fazer, o que nós queremos fazer em vigília, o nosso espírito não quer fazer. Por quê? Porque o nosso espírito tem uma visão maior. Quando nós estamos libertos da matéria, nós temos uma visão maior. E muitas das vezes, aquilo que a gente queria fazer enquanto dormíamos, poderia nos prejudicar. Então, o espírito liberto da matéria, ele consegue visualizar um pouco mais amplamente. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai agir de outra forma. Então, aquilo, se for prejudicial ao espírito, prejudicial à encarnação dele, vai prejudicar mais a vida dele de que ajudar, ele não vai fazer. Não vai tomar conhecimento daquele pensamento. Por quê? Porque amplamente ele é envolvido pelas forças da espiritualidade, pelo anjo da guarda dele, pelos espíritos familiares, enfim, todo um processo se renova, se faz. É um novo local. É um novo local. Vamos lá? Isto para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual. Entregam-se a paixões ou permanecem em inatividade. Então, o que ele falou, o que ele continua falando aqui? Quando o homem cria o hábito de ir dormir fazendo a leitura, fazendo a prece, é um homem equilibrado, tem uma vida regrada, tem uma vida de bons pensamentos, uma vida de caridade, no trabalho, no bem, não necessariamente precisa ser religioso, não, nem seguir a doutrina espírita, não. Basta ser um homem de bem. Ele, que vai acontecer com ele? Ele vai, quando dormir, ele pode ir, de fato, naquele lugar que ele planejou, naquele lugar que ele pediu, a espiritualidade vai conduzi-lo. Mas, se ele não é um homem de vida regrada, se não tem os seus bons hábitos espirituais, ele vai aqui, se entrega a paixões ou permanece em inatividade. Se entrega a paixões ou não sai nem do quarto. Não vai nem para o plano espiritual, não vai nem para a colônia, não vai para lugar nenhum. Fica ali no quarto mesmo, vagueando, perdido. Na história de André Luiz, que fala da reencarnação de Sigismundo, o futuro pai dele, acontece isso. Quando ele
adormece e desperta no mundo espiritual, se emancipa, ele fica meio perdido dentro do quarto. Por quê? Porque o pensamento dele ainda estava muito preocupado, sentindo as energias do Sigismundo, que o Sigismundo assassinou ele numa vida anterior. Então, aquelas vibrações do Sigismundo estavam perturbando ele. Então, ele ficou meio que vagueando no quarto, até que ele percebeu a presença do Sigismundo, mas junto aos espíritos amigos. Então, ele conseguiu se acalmar, conversar com o Sigismundo, conversar com a espiritualidade que estava ali e tal, perdoar, porque o acordo foi feito no plano espiritual. É isso aqui que os espíritos estão falando nessa pergunta. Muitas das vezes a gente vai para lugares que o nosso espírito está mais sintonizado, está mais sintonizado, porque a nossa vida é assim, é o nosso pensamento, é como a gente pensa, como a gente se emancipa espiritualmente. Então a gente vai atrair espíritos da mesma qualidade. Vamos lá. Pode acontecer, portanto, que o motivo que se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja. Mas o fato de o haver desejado quando em vigília não é razão para que o faça. Não é razão. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender da espiritualidade dele, da força desse espírito, da liberdade que ele tem em espírito, não em matéria, mas em espírito, de ir ao que ele planejou. Vamos lá. Pode, mas às vezes, quando a criatura vai dormir, tem um pensamento de fazer tal ou qual coisa. Liberto, poderá mudar de ideia, pois aquilo que não era tão importante. O contrário também é verdadeiro. Não queira fazer tal coisa, mas liberto, vai e faz. Um vale tanto para as coisas boas como para as coisas más. Isso a gente tem que tomar cuidado. Por isso que é interessante o hábito da leitura e da prece. Leitura e prece. Quando? Todo dia. Todo dia antes de dormir. Vamos lá. Pergunta 417. Certo número de espíritos encarnados pode então se reunir e formar uma assembleia? É isso que nós estávamos falando. Será que pode? Vamos ver? Vamos lá. Sem nenhuma dúvida, dizem os espíritos. Os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem assim frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de se encontrar. Então, a gente pode ir num encontro no plano espiritual? Pode. Pode. Nós podemos ser convidados, ou podemos ser levados, né? Ou podemos nos programar para isso. Programar para estar lá. Por quê? Uma intuição, muitas das vezes, uma intuição, uma, uma inspiração, a gente se prepara, dorme e vai se encontrar. Vamos mais à frente. Podem se reunir para trabalho, para estudo e etc., de acordo com as suas preferências. Então, a gente pode estudar no plano espiritual? Pode. A gente pode se reunir e assistir uma palestra no plano espiritual? Pode. Nós podemos ser convidados para um seminário enquanto a gente dorme? Pode. Então, isso tudo pode acontecer. Isso tudo acontece às vezes. Quantas vezes o Divaldo nos relata, nas suas palestras, que ele vai, no plano espiritual, dar uma palestra, fazer uma palestra para uma assembleia de encarnados e desencarnados. Ou quantas vezes ele vai assistir uma palestra, um encontro, um seminário no plano espiritual de um espírito mais elevado. Você quer ver um exemplo? Nós vamos dar aqui. Vamos lá. Todo mundo sabe que imagem é essa, não sabe? Essa é a cidade de nosso lar. Uma cidade ainda no plano umbralino, bem próxima aqui da crosta da Terra. É a cidade do livro Nosso Lar, trazida pelo espírito André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, uma obra que, na época que foi publicada, deu muita polêmica, disseram muita coisa do Chico, falaram até que ele estava ficando louco, porque as revelações que tem nesse livro, quanta coisa interessante tem nesse livro falando dessa colônia espiritual, que é uma das colônias, porque tem milhares de colônias em torno do planeta.
Mas vamos falar dessa de Nosso Lar. Vamos lá. Em pleno século XX, Chico Xavier, ao psicografar o livro Nosso Lar, na década de 30, ter sido taxado de médium fascinado, o que o deixou muito confuso com essa situação. Deixou muito confuso. Vamos lá. O benfeitor espiritual André Luiz foi o nome que ele usou. Ele era um espírito com outro nome, que hoje nós já sabemos, que era Carlos Chagas. Então, o André Luiz, que era o Carlos Chagas, levou em desprendimento a um ponto bem acima do Nosso Lar, para que ele visse de cima a cidade e pudesse constatar a realidade do que estava psicografando. Então, olha só a importância. Chico foi dormir, o André Luiz veio, como Emmanuel e outros espíritos, talvez. Olha, vamos te levar acima da cidade do Nosso Lar para você ver a cidade, para você ter a noção verdadeira do que você está psicografando, que não é fascinação, não é fantasia, ela existe. Então ele foi levado em espírito para lá. O corpo dele foi dormir e ele foi levado. Vamos ver. Nesse momento, Chico esclareceu-me ainda que o que ele viu naquela noite está exatamente desenhado no mapa da planta baixa da colônia pela médium Igorina Cunha, apresentado no livro Cidade no Além. Quem fez esse comentário e quem conta essa história é o... me fugiu o nome dele agora, mas é aqui do Rio de Janeiro, da CERJ, ele inclusive já desencarnou, era um espírito que era um trabalhador espírita muito conhecido. Esqueci, fugiu o nome dele, mas não importa. Então é ele que o Chico contou para ele isso, porque foi um auê. Os espíritas queriam até mesmo não deixar mais publicar, o Chico Xavier não publicar mais nada da sua psicografia, devido àquela informação, aquele tipo de informação. O Chico chegou a ficar triste, ficou muito triste, ficou muito magoado, mas ele foi levado e foi mostrado a ele a colônia espiritual, e depois a Igorina Cunha, né, também foi levada ao plano espiritual para ver a cidade de um plano mais alto, para poder fazer o desenho. Ela fez e colocou nesse livro, Cidade no Além. Quem quiser pesquisar vai estar lá ver a planta baixa da cidade do Nosso Lar, que é um formato de uma estrela de Davi, uma estrela. Então, esse é o formato da cidade, Nosso Lar. Em Obreiros da Vida Eterna, também tem um caso muito interessante, que vai falar dessas assembleias no plano espiritual. São assembleias de espíritos. Vamos ver. Palestra de Asclépios. Quem é Asclépios? Asclépios é um espírito de um plano superior. Ele não tinha nem mais corpo perispiritual. Ele já estava num plano muito superior. Então, para ele vir até Nosso Lar para dar uma palestra, ele teve que se corporificar. Então, ele teve que criar de novo o perispírito dele, se corporificar perispiritualmente para fazer a palestra. O emissário, em voz clara e sedutora, desejou a todos a paz do Cristo e, em seguida, dirigiu-lhes a palavra em tom inexprimível, na linguagem humana. Ele, no plano que ele estava, da onde ele veio, não se comunica mais na linguagem humana, ou seja, pela fala, só pelo pensamento. Você não precisa articular a voz. Você só pensa. Pensou, você está falando, está conversando. Mas aqui, ele inexpressivo na linguagem humana. A Assembleia ouviu sob infinita emoção, sem ninguém pudesse conter as lágrimas, o verbo do admirável mensageiro que chegara de esferas superiores. Então, era uma assembleia. Nessa assembleia tinha encarnados e desencarnados para assistir a essa palestra de Asclépios, que era um espírito que veio de um plano superior. Não era assim do nível do Cristo, não. De Jesus, não. Não. Era superior à nossa
vivência, ou seja, superior até a colônia espiritual nosso lar. Um plano onde que o perispírito já não aparece mais. É só o espírito. Como é? Não faço ideia. Como seja. Não tenho ideia. Mas não tem mais a forma perispiritual. E como que eles se comunicam? Só pelo pensamento. Ele, o Asclepio, teve que se corporificar, criar o perispírito, se corporificar para poder fazer a assembleia. Interessante, mas isso acontece. Pergunta 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não o estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber, assim, que continuava vivo? Poderia, nesse caso, ter uma intuição ao acordar? Então, Kardec faz uma pergunta para que os espíritos esmiuçassem mais esses encontros, essas coisas que acontecem enquanto a gente está dormindo, enquanto a alma se emancipa. Então, os espíritos responderam: como o espírito pode certamente vê-lo e saber como está, se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter de sua morte. Então, vai depender. O que os espíritos diziam? Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo. Se isso não é prova para ele, então ele vai ter o encontrar com aquele espírito, vai encontrar com aquele amigo, aí ele vai saber se ele está vivo ou se ele está morto. Quando, na verdade, se ele está encarnado ou desencarnado, porque vivo ele vai estar. Vivo nós sempre estamos. O espírito não morre, quem morre é o corpo. Ele vai saber só se ele está encarnado ou desencarnado. E se for prova para ele não saber, ou seja, para ele continuar acreditando que ele está desencarnado, que ele morreu materialmente, né? Ele vai continuar assim. Ou ao contrário, que ele está vivo. E ele vai ter essa intuição. E vai ficar feliz. E vai ficar feliz. Agora, se ele vai encontrar com ele outras vezes, ou vai encontrar fisicamente em algum momento, em algum lugar que ele foi, isso aí já é outra coisa. Os espíritos não falam aqui. Vamos lá. É possível. Se for prova, não saber, não recordará. O que nós falamos aqui? É que se for prova, ele não vai recordar de nada. Ele não vai lembrar de nada. Ele vai continuar acreditando. Se não for, ele vai lembrar e vai ficar feliz. Vamos lá. 3. Transmissão oculta do pensamento. Vamos lá. 419. Qual a razão por que a ideia de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos? Isso é interessante. Nós estamos em época de pandemia. O mundo inteiro está procurando a vacina para o coronavírus. Essa ideia pode vir do plano espiritual? Pode. Pode chegar ao mesmo tempo em muitos lugares? Pode. Vamos ver. Já dissemos que, durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Olha só. Então nada se cria, tudo se copia, dizia um diretor da Rede Globo. Nada se cria, tudo se copia. Inclusive para nós aqui na Terra. Nós não estamos inventando nada. Nós buscamos no plano espiritual e trazemos para a Terra. Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quantas ideias ao longo da nossa evolução humana não foram feitas assim? As pessoas tiveram ideia ao mesmo tempo. Existe uma polêmica, não sei se vocês conhecem, do avião. Quem inventou o avião? Santos Dumont ou os irmãos Wright, nos Estados Unidos? A ideia veio quase que ao mesmo tempo, mas com uma vantagem para o nosso brasileiro, Santos Dumont. Qual? Ele voou primeiro. Ele levantou voo com 14 bis na França, antes dos irmãos Wright nos Estados Unidos. Então, o pai da aviação, para nós outros, é Santos Dumont. Por quê? A ideia veio para todo mundo, mas ele foi o primeiro a levantar voo. Então, se ele foi o primeiro a levantar voo, então foi o primeiro. Foi quem inventou o avião e acabou. E foi uma das coisas que ele ficou muito triste,
que o levou ao próprio desencarne, porque ele viu a criação dele sendo usada de forma maléfica na guerra. Isso fez muito mal a ele. Mas agora ele está no outro plano, agora ele já venceu essa fase, ele já se recuperou e deve estar até encarnado preparando novas viagens. Dessa vez não é de avião, mas sim de foguetes para outros planetas. Quem sabe ele é um desses cientistas que inventaram esse foguete, essa aeronave que vai se levar até Marte. A gente não sabe. Vamos torcer para isso. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura mais exata do que pensais. Cada um contribui sem o suspeitar para propagá-la. Então, quando a ideia está no ar, ela está no ar. Qualquer um pode captar. E muitos podem captar ao mesmo tempo. E pode acontecer. Então, essa é a nossa esperança da vacina contra o coronavírus. A ideia já está no ar. Porque a espiritualidade não é. Deus, nosso Pai, não quer ver os seus filhos sofrendo. A ideia está no ar, mas depende de nós, da nossa necessidade, do que a gente vai mudar, do que a gente precisa mudar para enfrentar essa pandemia, aproveitar boas coisas antes da vacina vir. Porque ela só vai chegar quando nós aprendermos alguma coisa. Porque nada é por acaso. Deus não faz os seus filhos sofrerem sem necessidade. Não existe isso. E aqueles que estão desencarnando pela pandemia, né, pelo coronavírus, nós temos que orar por eles, porque eles já cumpriram a parte deles. E vamos continuar orando por nós outros, para que continuemos com saúde e encarnados ainda, porque a gente tem ainda muita coisa para fazer. Muitas vidas, muitos espíritos para ajudar, encarnados ou desencarnados. Essa é a ideia da fé raciocinada. Porque se a gente não tiver uma fé raciocinada, a gente vai entender essa pandemia o quê? Castigo divino. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O castigo vai chegar para alguns e não vai chegar para todos? Não. Tudo tem um motivo. Tudo tem uma fonte geradora para o crescimento espiritual. Qual é a vantagem? Crescimento espiritual. Nós temos que tirar o melhor dessa pandemia. Nos transformarmos. Solidariedade, caridade, amor, benevolência, ajuda, irradiação, trabalho. Porque continuamos trabalhando. Não estamos fazendo agora uma live? Estamos trabalhando. Estamos levando o conhecimento espírita para muitas pessoas que estão vendo isso pela primeira vez. Saber que esta doutrina, esta filosofia, é também uma doutrina, uma filosofia de crescimento espiritual, de amor ao próximo. É baseado exatamente na doutrina cristã. Ela não veio mudar a doutrina cristã, ela veio ampliar o conhecimento que Jesus nos trouxe. Então vamos lá. Comentário de Kardec. Nosso espírito revela assim, muitas vezes, a outros espíritos e a nossa revelia, aquilo que constitui o objeto de nossas preocupações de vigília. Muitas das vezes isso acontece. Esse foi o comentário de Kardec. Então nós podemos receber muitas ideias, muitas coisas, muitas ajudas, muitas colocações, né, do plano espiritual ao mesmo tempo. Ideias de crescimento, de inovação. Então pode acontecer. Vamos lá. Quando um novo conhecimento pode ser trazido para a crosta terrestre, quando pode ser trazido? Quando os homens estão aptos para recebê-lo, as ideias surgem em toda parte para todos que a podem compreender, sem distinção. E ela vem em forma de ideia inata. Troca de informações com os desencarnados durante o desligamento do sono físico. Intuições, inspirações e até comunicação mediúnica. Basta ver os livros de André Luiz. Quanto conhecimento tem nos livros de André Luiz? Que veio do plano espiritual para nós outros. Basta a doutrina espírita. Quanto conhecimento os espíritos trouxeram
para Kardec, e ele codificou, e ele preparou, montou essa base, porque, na verdade, Kardec montou a base dessa revelação espiritual. E essa base é que nós temos que ter o conhecimento, para a gente receber todo esse conhecimento que veio depois, como o Emmanuel, o André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles e tantos outros espíritos, que é da mesma equipe, da mesma caravana do Cristo para a evolução do planeta, sobre a égide de Francisco de Assis, porque é ele que é o coordenador da transição planetária. É Francisco de Assis. Então, essa égide de espíritos, essa pleiade de espíritos que trabalham juntas, são, na verdade, nos traz revelações importantíssimas. E trouxeram coisas importantíssimas. Vamos lá. 420. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Se o corpo estiver em vigília, pode se comunicar? Vamos ver. O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia em todo o seu redor. Eis porque poderá comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Todos nós somos médios? Todos nós somos médios. Uns mais, outros menos. Não é uns mais, outros menos, mais ou menos, não. É uns mais, com a mediunidade mais aflorada, e outras com a mediunidade menos aflorada. Mas os espíritos podem se comunicar através do pensamento. E é exatamente o pensamento a nossa força. É tudo aquilo que nós precisamos cuidar, porque nós vamos atrair espíritos da qualidade dos nossos pensamentos. Se a gente quer espírito bom ao nosso lado, o que a gente vai pensar? Coisa boa. Praticar o bem, fazer a caridade, ser calmo, tranquilo, benevolente, ajudar ao próximo, ter paciência, muitas vezes, ter indulgência, não é só conosco, não é com o outro também. Vamos lá. Sim, através da telepatia. O que é a telepatia? É o pensamento de um espírito para outro. Seja ele encarnado, desencarnado, seja ele encarnado, encarnado, seja ele desencarnado, desencarnado. A telepatia funciona. Ela existe, de fato. Pergunta 421. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm muitas vezes, instantaneamente, o mesmo pensamento? Já ouviram isso? Pô, eu falei, você pensou, eu falei a mesma coisa, você pensou a mesma coisa? Vamos ver. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando não dormem. São espíritos simpáticos, pessoas afins, pessoas que se dão bem, pessoas que se comunicam. Às vezes pode acontecer com um casal, né? As pessoas são casadas, o marido pensa uma coisa, a esposa também pensa, aí os dois vai. Por exemplo, o marido está na rua fazendo compra, aí lembra de comprar alguma coisa e trazer. Aí quando chega em casa, ué, você trouxe isso, eu não te falei para comprar? Como é que você soube? Não, eu pegou nada. O pensamento da pessoa foi até lá e comunicou a ela, ela trouxe aquilo. Intuição, telepatia. Não é coincidência. Coincidência não existe. É telepatia, é ligação, é harmonia. Aqui, ó. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos. Imagine isso no plano espiritual. No plano espiritual, a gente não vai poder esconder os nossos pensamentos. Não tem como. No plano físico, a gente consegue, às vezes, esconder de uma pessoa e de outra, porque as pessoas não leem o pensamento todo o tempo. Não é todo mundo que consegue. Chico Xavier conseguia. Chico Xavier lia os pensamentos das pessoas. Ele mesmo. Uma dos fenômenos mediúnicos de Chico era ler pensamento. Então você não podia pensar certas coisas que ele captava. A certa distância ele estava captando tudo que estava ali no ambiente dele. E a aura dele foi medida pela NASA e chegava a 10 metros. 10 metros. Simples assim. Comentário de Kardec. Há entre os espíritos afins uma comunicação de pensamentos permitindo que duas pessoas se vejam e se compreendam, sem a necessidade dos símbolos exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que elas falam a linguagem dos espíritos. É isso aí, a linguagem dos espíritos. Porque vai chegar a nossa evolução, o nosso espírito vai chegar num momento em que a comunicação
vai ser só pelo pensamento, como a gente falou do Asclépios. Na faixa em que ele vive, na faixa vibracional que ele mora, que ele é habitante, só se comunica pelo pensamento. Não tem mais a voz articulada. Não existe. Imagine, gente, como é que é isso? Você se comunica pelo pensamento. Se você pensar uma bobagem, o outro vai ouvir. Então, por isso que a gente precisa primeiro evoluir para poder chegar lá, para poder entender que o nosso pensamento é importantíssimo. Para a gente não pensar bobagem. A gente vai deixar as bobagens de lado. Vai deixar as paixões, o egoísmo, essa coisa toda de lado. E vai evoluir para que o nosso pensamento seja um pensamento sempre puro, um pensamento bom, um pensamento elevado. Vamos lá. Bom, gente, estamos chegando ao fim já. Já se passaram 55 minutos. Deixa eu ver que horas tem aqui. 50 minutos. Então a gente já vai finalizar, mas não acabou ainda não. Mas só para a gente ter uma ideia, quanta coisa importante nós vimos até aqui. Que a gente tem que se preparar para dormir, principalmente nós espíritas, quem é médium. Toda segunda-feira, nosso grupo mediúnico de segunda-feira está fazendo um encontro de radiação. Esse encontro é feito virtualmente, através do quê? Do pensamento. Todos estão vibrando e pensando e fazendo a reunião espiritualmente, porque não está fisicamente no mesmo lugar, cada um na sua casa. Percorrendo aquele horário, que vai mais ou menos entre 7 horas às 7h30, 7h40, toda segunda-feira, irradiando e fazendo a irradiação para as pessoas mais necessitadas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. O Vladimir tem uma lista lá que ele lê sempre nessa irradiação. Eu também tenho uma lista aqui que eu leio sempre durante a irradiação. A gente vai trocando esses pensamentos e vai vibrando por essas pessoas que estão doentes, as pessoas que precisam de energia. Então, a gente está fazendo a nossa parte. Usando o quê? A força do nosso pensamento. A força que a gente tem, que emana de Deus, do nosso Pai. Então, a gente pode utilizar isso. Então, vamos lá. Porque participam da mesma faixa mental. O que nós estamos falando aqui? Vamos voltar lá para a gente ver o que a gente está falando aqui. Ó. Comentário de Kardec. Há entre os espíritos afins uma comunicação de pensamentos. E nessa colocação, o que ele está dizendo? Porque participam da mesma faixa mental. Quem? Os dois espíritos encarnados. Estamos envolvidos num mar de pensamentos. Olha, isso é importantíssimo. Paulo já dizia isso. Nós estamos envolvidos numa nuvem de testemunhas, ou seja, estamos envolvidos num mar de pensamentos. Portanto, os pensamentos que nos são afins atingem nossa mente constantemente. Então, veja bem, o que nós estamos pensando é o que nós estamos atraindo constantemente. Então, é bom pensar bem? É. É bom pensar o bem? Sim. Porque pensamentos de amor, já dizia Braden, um cientista que descobriu lá no Mar Morto alguns pergaminhos antigos, que diz o seguinte: pensamentos de amor fortalecem a glândula timo. Qual é a glândula timo? A nossa glândula do nosso sistema imunológico. Se pensamentos de amor fortalecem essa glândula, imagine fazer caridade. Agir, que é o amor em movimento. Mas o que acontece? Esses pensamentos de amor só vão ficar conosco se nós quisermos. Nós temos o livre-arbítrio de pensar o que a gente quiser. Mas, e o Chico dizia, tinha uma coisa interessante que ele dizia assim: um pássaro pode pousar na minha cabeça, mas não quer dizer que ele vai fazer um ninho. Ou seja, eu posso até ter, de vez em quando, pensamentos ruins, mas eu não vou ficar com eles, porque se eu ficar com eles, eles vão atrair pensamentos e espíritos da mesma qualidade. Então, aqui, nós alimentamos a faixa mental da qual participamos e somos alimentados por ela. É uma troca constante e ininterrupta.
Uma troca constante e ininterrupta. Olha, gente, a importância disso. Olha essa informação. Às vezes a gente não sabe, por que eu estou com esse sentimento estranho? É o que você está pensando, é o que você está vibrando. Para, respira fundo, bota uma música, se for possível, uma música suave, respira fundo e faz uma prece. Faz uma prece. Para que aquele sentimento vá embora, que aqueles pensamentos vão embora. Pede a espiritualidade para ajudar. Porque é nos momentos difíceis que a gente tem que pedir. Eu sou pidão toda a vida. Eu peço toda hora. Saúde, força espiritual para enfrentar as dificuldades. Eu peço muito. Eu vou chegar lá do outro lado, o pessoal fala assim, chegou pidão. Mas tem que pedir, gente. A gente tem que pedir, a gente tem que sintonizar. Se a gente tem a fraqueza dos nossos pensamentos ficar perturbados, a gente tem que começar a usar formas para a gente se ocupar a nossa mente. Principalmente nesse momento de pandemia, que a gente não está dentro de casa. A gente não pode estar saindo para se distrair, nada. Não pode ter contato físico com ninguém. Então, o que a gente vai fazer? Livros. Tem tantos livros espíritas. Tem uma infinidade de livros que a gente pode ler. Tem programas no YouTube que a gente pode assistir, palestras fantásticas. Esses dias eu assisti uma palestra, uma entrevista do André Trigueiro com um médico que trabalha no Frei Luiz. Interessantíssimo. Então a gente tem que buscar essas coisas, buscar essas informações, se ocupar a nossa mente em coisas boas. Vamos lá. Então a gente vai fechar a nossa reflexão da noite. Desculpa. A gente vai fechar a nossa reflexão da noite com um pensamento, uma frase não, um texto do Emmanuel. Olha que interessante. Vocês já devem ter, muita gente já deve ter ouvido falar nesse texto dele, nessa frase dele, que é a primeira frase, e o texto seguinte. Mas vamos fazer uma reflexão. Vamos lá. A mente é o espelho da vida em toda parte. Como assim? A mente é o espelho da vida em toda parte. O que o espelho faz? Reflete. Então a mente reflete em toda parte. Ou seja, o que nós estamos pensando é o que nós vamos refletir. Ninguém vai para o espelho e olha no espelho, vai olhar, vai ver você, vai ver o nosso rosto. Mas é como o pensamento. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sobre a égide do Cristo, a feição de diamante bruto. Olha que interessante. Diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Olha, lindo, lindo, lindo esse pensamento de Emmanuel. Nosso pensamento ainda é um diamante bruto, porque ainda somos muito terra, muito ligado às coisas materiais, muito ligado às coisas da terra, do corpo físico. A gente precisa ser mais espiritual, ter mais espiritualidade. Antes de religião, nós temos que ter espiritualidade. Nós temos que ter força de pensamento, porque a mente é o espelho da vida em toda parte. Então nós temos que emanar energias boas. A gente tem que ter a noção do que nós somos e que nós podemos ser melhor. Porque vamos chegar de qualquer jeito no plano espiritual. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês vão desencarnar, como eu também vou. A gente uma hora vai chegar no plano espiritual. E o plano espiritual nada mais é do que um reflexo da nossa vida material. Então, se a gente começar agora, nós vamos chegar muito melhor. Vamos chegar no plano espiritual preparados para entendê-lo. Que a perturbação seja menor. É isso que a doutrina espírita veio nos trazer. Esse conhecimento. Ela não tira o sofrimento de ninguém, não.
Não tira. Ela apazigua o nosso coração, nos faz entender por que daquele sofrimento, nos faz transformar, às vezes, aquele sofrimento numa degrau para a nossa evolução. É isso que a doutrina faz. Ela não tira, mas ela consola, ela conforta. Então, este conhecimento, essa mensagem do Emmanuel, olha que coisa, diamante bruto. Nós somos ainda o diamante bruto. Estamos sendo lapidados para a vida maior. Um dia, todos nós seremos anjos, diz a música. Um dia todos nós seremos anjos. Quanto tempo falta? Depende de quem? De nós. Sempre de nós. Sempre dessa jornada, sempre dessa caminhada que a gente impõe. Então a gente precisa vencer a nós mesmos para depois seguir em frente no mundo espiritual, talvez na próxima encarnação fazer coisa muito, muito melhor, se preparar muito melhor, trabalhar no bem, no amor, na caridade. Ah, mas é difícil porque o mundo cobra. O mundo cobra. O mundo tem muitas atrações, nós somos atraídos por certas coisas, nós ficamos fascinados por algumas coisas ainda do mundo e perdemos tempo. E uma das coisas que a gente não pode perder é tempo, porque nós temos um tempo limitado na Terra, como eu disse lá no início. No máximo, a gente pode viver até uns 120 anos, por aí. Porque o corpo não resiste mais, porque a Terra ainda é uma Terra muito bruta. Exige muito do corpo físico. Então a gente tem um tempo limitado e a gente tem que aproveitar ele. Então a gente vai encerrando essa reflexão da noite, esse pensamento de Emmanuel. Vamos passando então para a nossa prece de encerramento. E essa prece a gente lembra sempre que é a mesma prece que a gente fazia na Casa Espírita, é a prece de irradiação, é a prece que nós vamos pensar nas pessoas em todas as pessoas que amamos, todas as pessoas que estão doentes, todas as pessoas que estão trabalhando, apesar da pandemia, que não podem parar de trabalhar, porque é essencial. Vamos pensar nas equipes médicas, vamos pensar nas pessoas que estão doentes, nas famílias, vamos elevar o pensamento àqueles que já desencarnaram. Então é a irradiação, nós vamos irradiar o nosso pensamento, exatamente o pensamento que nós estudamos hoje, para essas pessoas, para esses espíritos, para a nossa casa, para o amor e caridade. Vamos envolver os tarefeiros. Tem muitos tarefeiros que estão doentes, tem muitos tarefeiros que estão tristes, tem muito tarefeiro que está angustiado. Então vamos orar por eles, vamos envolvê-los em vibrações de luz. Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos colocar a imagem de Maria ou do Mestre em nossa mente e vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mestre Divino, Rabboni de nossas vidas, obrigado, Senhor. Obrigado por este dia, obrigado por esse estudo, obrigado por este conhecimento. Obrigado pela presença amiga dos amigos espirituais, dos benfeitores. Envolva, Senhor. Envolva aqueles que estão doentes. Envolva a equipe médica que está trabalhando nessa pandemia. Envolva os tarefeiros do amor e caridade. Envolva aqueles que estão doentes, Senhor, angustiados. Envolva nós outros, Senhor, para que possamos continuar trabalhando no bem, no amor e na caridade. Fortalece o nosso coração para enfrentar todas essas dificuldades que estamos passando. Que essa transição planetária seja para nós outros um exercício de amor e de caridade. Sempre, Senhor,
trilhando no seu caminho de luz, no teu evangelho, em tuas palavras, nos teus ensinamentos, em verdade e vida, Senhor. Ananias, mentor espiritual da nossa casa, obrigado, Ananias. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua paz, obrigado pela tua presença em nossos lares. Obrigado pela tua presença em nossa vida, Senhor. Obrigado, Maria, Mãe querida, Mãe Santíssima, Senhora de Divina Luz. Obrigado, Senhora. Obrigado sempre pelo olhar manso e sereno sobre nossas vidas, sob tua mão amiga, nos confortando nas dificuldades. Fortaleça-nos, Senhor, ajude-nos, para que possamos nos tornar pessoas melhores, homens de bem, trabalhadores de fato da hora última, trabalhadores de caridade, de amor, mas de um amor com alegria, um amor que contagia, um amor que enriquece e consola corações que atravessam os nossos caminhos. Faça-nos instrumento de Ti, Senhor, e permaneça sempre conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Vamos ficar com a imagem na nossa mente, essa imagem. Vamos ficar com ela na nossa mente e vamos agradecer sempre a oportunidade de estarmos encarnados, vivenciando essa transição planetária para a nossa evolução. Muito obrigado pela atenção dos senhores, das senhoras. Muito obrigado pela oportunidade de trabalho. Muito obrigado pela audiência. Fiquemos com Deus. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Muito obrigado.